Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 37 e 38. O capítulo 37 fala da prisão do profeta Jeremias, causada pela sua mensagem de juízo ao rei Zedequias e à nação de Judá. Apesar do rei Ezequias nunca ter dado atenção às mensagens do profeta, no verso 3 ele pediu para que Jeremias intercedesse a Deus em favor dele e da nação. Verso 3. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maassés, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Todavia Deus enviou as seguintes palavras ao profeta Jeremias, versos 7 e 8. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. A confiança no Egito mais uma vez foi frustrada pelos líderes de Judá. Ninguém poderia livrá-los das mãos dos babilônios. Deus estava tão firme em sua decisão que diz no verso 10: Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês e só lhe restasse homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam essa cidade. O significado dessas palavras é que mesmo se o exército babilônico fosse reduzido a feridos no hospital de campanha, ele seria capaz de se erguer e capturar Jerusalém. O que nos parece exagero retórico mostra em traços fortes o que aconteceria a Jerusalém. Dos versos 11 ao 21 acontece a prisão de Jeremias. Durante a interrupção do cerco, o profeta tentou deixar a cidade, talvez como muitos estudiosos acreditam, para inspecionar a propriedade que há pouco havia comprado de Hanael. Mas as suas intenções foram mal interpretadas e ele foi detido por suspeita de deserção para o inimigo. Versos 12 e 13. Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Os dirigentes ou príncipes, como em algumas traduções, ficaram tão irados contra Jeremias que o açoitaram e o jogaram na prisão, aonde ele permaneceu por muitos dias. Nos parece com as descrições que Jeremias foi colocado num porão, como se fosse uma solitária. Novamente cercado, Zedequias procurou outra vez a ajuda de Jeremias, porém não havia boas notícias para ele, nada de consolo. A apostasia da nação traria só condenação. Porém, Jeremias aproveitou a ocasião para suplicar ao rei que não mais o deixasse preso na casa de Jonatas, o escrivão, para que ele não viesse a morrer. Zedequias então dá a seguinte ordem, verso 21. E então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu. No capítulo 38, o profeta é lançado numa cisterna, depois solto e entrevistado por Zedequias. Dos versos 1 ao 13 é relatada a prisão de Jeremias numa cisterna e também a sua libertação. Devido à sua insistente mensagem de destruição de Jerusalém pelas mãos dos babilônios, Jeremias era mal visto e odiado pelos príncipes de Jerusalém, que então desejavam sua morte. Verso 4. E então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restam nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a ruína. Como o rei era um homem fraco e vacilante, entregou Jeremias nas mãos dos príncipes, querendo assim se esquivar do derramamento de sangue do profeta. Verso 6. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Jerusalém possuía muitas cisternas que eram usadas para conservar água da chuva para os meses secos de maio a outubro. A morte, porém, era o objetivo dos príncipes, mas queriam que ele morresse sem que precisassem derramar sangue. Todavia, um etíope empregado do rei chamado Ebed-Mequique, que significa escravo do rei, intercedeu por Jeremias junto a Zedequias. Verso 9. Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade.
Deus age de forma surpreendente, pois é incrível que um homem estrangeiro foi o libertador do profeta das mãos de seus próprios compatriotas. Verso 10. E então o rei ordenou a Ebed-Meleque o etíope: leve com você 3 homens sob suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. O homem etíope agiu com tanta misericórdia que pegou roupas usadas, trapos, para que o profeta colocasse nos braços e axilas para que não se machucasse com as cordas. Essa delicadeza desse estrangeiro contrasta com a maldade e dureza dos judeus para com Jeremias. Essa atitude nos faz recordar as palavras de Jesus da parábola do bom samaritano. Dos versos 14 ao 23, encontramos Edequias consultando outra vez Jeremias. Zedequias, em desespero, se volta para o mesmo homem que ele e seu povo rejeitaram por tanto tempo e jura que Jeremias não será morto por dar respostas francas às suas perguntas. Verso 16. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor de quem recebemos a vida, e não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Com esta certeza, Jeremias expõe as terríveis alternativas. E diante de tão duras palavras, o rei pede segredo dessa audiência. Verso 24. E então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Certamente, se alguma coisa da audiência ficasse conhecida, a posição de Zedequias ficaria ainda mais insustentável e ele seria incapaz de salvar a vida de Jeremias. A desculpa do verso 26, se Jeremias fosse precisar de uma, seria que ele fora pedir ao rei que não o fizesse voltar à masmorra onde quase morrera. Que esta precaução foi oportuna, vemos no versículo seguinte, onde Jeremias foi interrogado por diversos príncipes sobre a audiência com o rei. Verso 27. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse, e eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Até o dia em que Jerusalém caiu, Jeremias ficou na fortificação, onde podia sempre ser observado. Que nós possamos aprender com esta lição, a sermos misericordiosos, bondosos, a estendermos as mãos a todos aqueles que precisarem. Que nós possamos observar a necessidade do nosso próximo e amá-lo, assim como o Senhor tem nos amado. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 39 e 40 do livro do profeta Jeremias.